Olá pessoal, vamos apresentar agora a Ventura 195 Crossover. É uma lancha de aproximadamente 20 pés que usa o mesmo casco da lendária e atual ainda Ventura 195, porém com um grande diferencial. Essa lancha tem um banheiro. É uma lancha para motor de popa para 8 pessoas. Eu sou o Márcio Dottori, bem-vindo a bordo. Vou mostrar um pouco da proa aqui da Ventura 195 Crossover. Esse cockpit aqui na proa, lembrando que cockpit é todo poço, todo espaço que você pode ficar dentro, né? Foi bem planejado. Primeiro, uma pessoa aqui, o barco parado, normalmente navegando você não vai sentar aqui. Aqui nesse sofá cabem 2 pessoas, então 3 pessoas se dão bem aqui na proa. Detalhe, isso aqui ó, pode virar um solário. Eu não coloquei, mas há o cano da mesa que fica aqui, ele trava aqui, então isso aqui fica um solário, pelo menos para um casal. Bem, tem mais. Aqui é onde fica a mesa de centro. Lembrando, né, que o pé da mesa também serve para montar o solário aqui. Então, um bom lugar para você esconder a mesa de centro. Há um paiol aqui na proa. Tudo no lugar. Esse para-brisa aqui, essa abertura é móvel e, detalhe, há uma trava aqui, importante, né? Se não tiver a trava, isso aqui pode mexer. Então, só não esqueça de navegar, de fechar aqui a abertura do para-brisa. Vidro, hein? O estaleiro não esqueceu, obviamente, né, de deixar o compartimento para âncora, aqui ó. Então, aqui né, aproveitou também para guardar uma defesa, que às vezes você coloca aqui mesmo, mas é importante ter esse compartimento à parte para âncora, senão você tem que jogar âncora, cabo, corrente, tudo aqui de baixo, isso é legal. 2 cunhos de 15 centímetros, né, são cunhos no tamanho do barco, é isso mesmo, né? Importante são 4 parafusos, então tem uma boa resistência, fixação, luzes de bordos aqui, sem atrapalhar, né? Depois a gente nota aqui os pegadores, isso é útil, né? Mas navegando no mar um pouquinho em águas um pouco mais agitadas, você tem um lugar para segurar. Porta-copos também importante e até um porta-treco aqui para colocar algum objeto pequeno, né? Cabe tranquilamente. O grande destaque aqui na Ventura 195 Crossover é realmente o banheiro. Uma lancha de 20 pés com um banheiro. Eu não conheço outra em produção em série como essa daqui. Bem, é um banheiro pequeno? Claro que é. Mas é o que dá para ter numa lancha desse porte de 6 metros de comprimento por 2,26 de boca. Então é um vaso sanitário, manual. Aqui tem 1,25, é a altura máxima, mas um adulto de 1,75 m acaba encostando a cabeça aqui. A largura, 65. Um banheiro é muito útil para mulheres, crianças, é um item muito bem-vindo a bordo, né? Painel de comando. Tem espaço para um eletrônico de 7 polegadas, mais os instrumentos do motor. Lembrando que hoje a instrumentação é praticamente toda digital. Há ainda os instrumentos analógicos, né? Mas normalmente o motor de popa vem com 2 instrumentos digitais que você monitora tudo. Esse aqui é um opcional, esse GPS com sonda é um opcional nesse pacote. Aqui eu tenho os interruptores, para-brisa protege o piloto, lugar para o som, que é um opcional também, e os bancos, os 2 bancos são giratórios, né? Esse aqui tem uma trava, basta soltar a trava, são bancos giratórios. É muito legal, por quê? Porque quando você para o barco, você convive, né? O piloto convive aqui com a turma do cockpit.
E em navegação normal, ele fica na posição virada, voltada para frente. Esse banco não tem regulagem de altura, nem de distância, somente ele gira. É um pouquinho baixo, assim, para quem tem 1,75, como eu, achei um pouquinho baixo, mas também, se você colocar o banco muito alto, você perde a proteção do para-brisa, né? Então você ganha no item e perde no outro. Há porta-copos aqui, nos dois bordos. Aqui, para o carona, há um pega-mão, isso é importante. E porta-trecos, né? A gente vê que o estaleiro se preocupou bastante com porta-trecos. Tem tanto aqui para o piloto, quanto aqui para o carona, para o acompanhante. Então, os itens que a gente gosta num barco tem aqui. A pia e a lixeira, muito importante em qualquer barco. Qual o objetivo desse barco? Principalmente é usado para passear, até 8 pessoas para passear. Então, para passear, você não vai ficar com o motor ligado direto, você vai parar em algum lugar, vai querer fazer um pequeno lanche aqui. Então, essa pia é muito importante. Eu já falei, o para-brisa é de vidro, né? Isso é melhor, você enxerga muito melhor com vidro do que um acrílico. Ele fornece uma boa proteção aqui para a turma do cockpit. Obviamente, esse é um barco de proa aberta, ele é feito para usar em dias com boas condições de navegação. Feito para ser usado em baías, enseadas, qualquer represa, rio, mas não em mar aberto, né? Ele é feito para águas parcialmente protegidas, que é o coerente com o porte e com o propósito da Aventura 195 Crossover. Falar da parte traseira aqui do cockpit da Aventura 195 Crossover. Primeiro, esse sofá em L, né? Você vê que aqui 1, 2, 3, 4, 5 pessoas com conforto sentam aqui. Bom, tudo é aproveitado como espaço. Aqui, por exemplo, eu tenho acesso à chave geral, eu posso guardar alguns coletes salva-vidas. Legal que o revestimento, né, de EVA foi até aqui também. Esse aqui é um opcional, mas muito recomendado, esse revestimento de EVA. Bem, aqui na parte da popa tem uma caixa térmica. Essa caixa térmica é de série, muito importante, que você leva tudo para casa e traz de casa pronto. E aqui atrás eu tenho acesso à bomba de porão, bateria, filtro do motor. Então, não é bem uma casa de máquinas, né? Mas seria alguma coisa parecida se tivesse um motor de centro. Finalmente, aqui a boreste, eu tenho mais um paiol. Este é fechado, que é legal, né? Para você guardar uma bolsa, parte dos coletes, que não vai caber tudo aqui. Então, essa é a parte de espaço para bagagens, eu diria, aqui na Aventura 195 Crossover. A mesa da Aventura 195 Crossover, tanto o tampo quanto a base ficam bem acondicionados na proa e para montar é muito simples. A gente pega a base, encaixa aqui no centro do cockpit, depois coloca o tampo, é tudo encaixado, não precisa parafusar nada. E essa mesa, um detalhe, ela é giratória, né, que é bom para você estar no cockpit, ela tem um rebaixo para os pertences, comida que estiver no centro da mesa não caírem com o movimento do barco, e ainda há 4 porta-copos, todos vazados para não acumular água. Então é um acessório de série e muito bom aqui nesse barco. Agora, muito importante, né? Esse barco já vem com mastro para esqui. Isso aqui é importante, esse mastro para esqui, porque raramente você não vai esquiar, não vai puxar um wake com um barco desse daqui. É uma das finalidades do barco, é justamente essa. Então vem com mastro, lugar para boia circular. Boia circular é feita para você usar necessidade de resgate. É um acessório, um item obrigatório a bota, então tem que ter um lugar para guardar. Aqui, essa portinhola, né? Essa portinhola tem uma travinha, basta levantar, ela permanece travada, tanto fechada quanto aberta. A escada, importantíssimo, junto com o pegador. A escada tem 3 degraus e para esse porte de barco, 3 degraus
é o bastante. A gente vê que apesar do motor de popa, a plataforma é grande, né? Essa plataforma aqui tem mais de 60 centímetros com folga. Então é uma boa plataforma, você consegue usar bastante a plataforma nesse barco. E também não pode esquecer do chuveirinho que tem aqui atrás, um chuveirinho de água doce, que é bem legal. E lembrando que o tanque de água doce desse barco tem 27 litros e o de combustível 100. Algumas características aqui da Ventura 195 Crossover em termos de performance. Em relação às manobras, também a gente vê um pouquinho da agilidade aqui do barco. Curvas reduzidas para ambos os bordos, né? Que seria de esperar já. O único detalhe é que esse motor é com rabeta de 20 polegadas, é um motor um pouco mais curto. Então, toda vez que você for fazer uma curva, você tem que abaixar o motor usando aqui o recurso do Power Trim. Tem que abaixar o motor, senão o hélice ventila. É um detalhe de lanchas desse porte com motor de 20 polegadas, todas são assim. Só para lembrar que esse comportamento existe. Mas a nível de agilidade, a gente notou um pouquinho o hélice ventilando, mais curva para ambos os bordos. O barco não aderna de maneira demasiada, ou seja, não dá susto em ninguém. Resumindo, é um barco dócil. Ele não é extremamente rápido, nós vamos ainda medir a performance, mas é um barco que você tem tudo na mão. Você consegue atingir o regime de planeio, consegue manobrar, a visibilidade é quase total. Na proa, conforme eu falei, para um piloto de 1,75, eu gostaria que esse banco fosse um pouquinho mais alto, né? Mas só que depende, como não há regulagem de altura, isso aí depende da estatura do condutor. Só o único detalhe aqui. Gostei do acabamento tudo em preto aqui, por quê? Porque sendo escuro não reflete no para-brisa. Se fosse branco aqui, eu não conseguiria pilotar dependendo da inclinação do sol. Então, isso aqui o estaleiro deixou muito bem resolvido. Os controles à mão. Suporte para os pés é importante. Aqui a posição do acelerador, que comanda também o reversor do barco, está no lugar certo, coerente com o restante da montagem. Claro que se esse banco tivesse regulagem, eu poderia até chegar um pouquinho mais para frente, mas como não há regulagem, você tem que deixar numa posição que satisfaça tanto um piloto baixo, um médio e um alto. Lancha equilibrada no geral, é uma lancha cujo propósito é passeio, pode ser usada para esquiar. Se for um adulto pesado com slalom, seria melhor ter uns 150 HP aqui, que são as duas opções de motorização. Com esse 115, ela atinge 20 nós em torno de 8 segundos e meio e chega a 32,5 nós de velocidade máxima. Um bom desempenho, lembrando que esse barco não é tão pequeno, né? É uma 20 pés e tem um banheiro, então tem mais peso do que uma lancha de proa aberta similar. A nível de velocidade de cruzeiro, você pode navegar aqui a 20 nós, consumindo 17 litros por hora, o que é muito bom. Ou seja, você com 1 litro de combustível, você navega mais do que uma milha. Se chegar 1 para 1, a gente acha bom. Então está melhor do que 1 para 1. Então a nível de economia, no bolso, é legal esse conjunto.
Se você realmente gosta de performance e vai esquiar com uma pessoa, eslalar com uma pessoa pesada, sugiro o 150. Agora, se for passear na maior parte do tempo, esquiar com a garotada, esqui 2 pés, ou um adulto no slalom não muito pesado, ou para puxar o wake, o 115 HP dá conta do recado. Lembrando que esse conjunto com 115 HP custa em torno de 113 mil, pronto para navegar, sem opcionais, sem o revestimento de VA, sem eletrônico, sem o som, mas já é um preço interessante. Então é um barco dentro do mercado, um barco para quem está começando ou quem quer ter o segundo barco e poder levar o barco para casa também. Esse porte possibilita que você tenha uma picape média e leve o barco para casa. Então, não necessariamente você precisa guardar numa marina. Claro, a marina sempre te dá mais conforto, mas você tem essa opção nesse porte de guardar o barco em casa. Finalizando aqui o nosso teste da Ventura 195 Crossover, essa lancha de 20 pés de proa aberta com banheiro. No geral, gostamos do barco, é um barco equilibrado, uma velocidade compatível com o porte do motor de 115, com o comprimento e peso do barco. Acabamento no geral agrada. Algumas melhoras, por exemplo, os estofamentos não têm um sistema de fixação. Se você pegar águas um pouco mais agitadas, acaba soltando uma almofada do lugar. Algum requinte talvez a mais na saída d'água, por exemplo, lá na bandeja do motor, poderia ter um acabamento um pouco melhor. Então, pequenos detalhes de acabamento poderiam tornar o produto melhor ainda. Agora, pelo custo, o benefício, a proposta, um bom barco. Um barco que com certeza você vai comprar por um valor e vai vender por um valor não muito abaixo do que você comprou, porque é um barco que sustenta preço. Nessa faixa de barco de 20 pés, 19 pés, é uma faixa muito procurada. E a Ventura é um estaleiro conceituado, conhecido no mercado. Então, repetindo, um barco que você pode navegar em águas abrigadas, parcialmente abrigadas, represas, rios e lagos, com satisfação. Você vai gostar desse barco aqui. Se você gostou desse teste, dê seu like, curta. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilhe e continue vendo outros vídeos aqui no canal da Náutica.